Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje é sexta-feira, a primeira da Quaresma, depois da quarta-feira de cinzas. É também a memória de São Casimiro. Um grande abraço para todos os Casimiros que me estejam a ouvir. O Evangelho da missa de hoje traz-nos uma questão curiosa. Eu vou ler o Evangelho e depois vamos conversar com o Nosso Senhor e entre nós acerca dele. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado, e nessa altura hão de jejuar. Curioso que esta leitura seja precisamente numa sexta-feira de Quaresma, quando o tema penitência e abstinência está em cima da mesa. Mas há uma ideia que Jesus corrige aqui. Certamente que existe um tempo para jejuar e um tempo para não jejuar, para festejar. Mas que nós, entendendo isto, pelo menos na teoria, é fácil de entender, muitas vezes na prática não é assim. Vou dar alguns exemplos para veres o que eu quero dizer. Acontece que uma pessoa mais velha da tua família está muito doente e em vez de se curar, depois vai piorando e acaba por morrer. E as pessoas depois comentam entre si: foi a vontade de Deus. Também acontece um acidente a caminho do trabalho que faz chegar tarde a uma reunião e a gente não conseguimos evitar e depois foi vontade de Deus. Ou então, alguma coisa que nos custa e que nós queremos oferecer, algum sacrifício, por exemplo, aturar uma pessoa amassadora com quem trabalhamos ou com quem estamos casados e aturamos com um sorriso e vivemos isso com caridade, sofrendo interiormente e dizemos: é vontade de Deus que eu viva este momento com caridade. Ou fazemos, porque é Quaresma ou porque é sexta-feira, um pequeno sacrifício e renunciamos ao chocolate que tanto nos apetecia, que está naquela gaveta, e dizemos: é vontade de Deus. E tudo isto não sendo errado, porque as coisas só acontecem quando são ou queridas voluntariamente, diretamente por Deus, ou pelo menos permitidas por Deus. Portanto, é verdade que tudo acaba por cair na vontade de Deus. Por outro lado, esta associação que fazemos quase que imediatamente entre a vontade de Deus e algo negativo ou desagradável ou que custa, ou pelo menos que não nos apetece, é uma associação, eu diria, pelo menos injusta. Como se as coisas boas não fossem vontade de Deus. Como se alguém recuperar de uma doença não fosse a vontade de Deus. Como se estar com uma pessoa simpática, agradável, partilhar um bom momento com um amigo, uma gargalhada, também não o fosse. Ou como se chegar ao trabalho sem problema nenhum, sem trânsito, também não fosse vontade de Deus. Ou como se comer um chocolate saborosíssimo não fosse vontade de Deus. Isso é errado. Deus quer-te feliz. Deus quer que gozes a vida, que saboreies as coisas boas que Ele pôs à superfície da terra. Por isso, desde o sol, que nos aquece a pele, ilumina o dia e faz brilhar o mar e as paisagens, a lua que embeleza a noite, os pássaros e as plantas, as comidas deliciosas, as laranjas do Algarve, os bifes do lombo ou os bifes de tofu, para incluir todas as pessoas, tudo isso que tu e eu gostamos são coisas boas porque foi Deus que as fez. E são boas para nós. Deus fê-las a pensar em ti. Próxima vez que comeres um gelado ou um chocolate, ou estiveres a passar uma tarde com uma pessoa amiga, a passar um bom momento, pois lembra-te de agradecer a Deus, porque é Deus que quer isso para ti. Deus fica contente que tu fiques contente. Um bocadinho como os adultos quando dão presente às crianças, uma das coisas que lhes enche o coração
É ver primeiro a criança a desembrulhar o presente, os olhos esbugalhados, a ansiedade a rasgar o papel. Algumas crianças não, há crianças assim especiais que tiram o papel de embrulho com muito cuidadinho e dobram como se fossem usá-lo outra vez. Mas a maior parte são ávidas. E depois ver o contentamento, a alegria de uma criança, a surpresa com o novo brinquedo. Isto é a coisa que mais alegra um adulto. E Deus também é assim. Quando nós nos alegramos com as coisas boas e dizemos que cerveja mais deliciosa neste dia de calor está mesmo a saber bem. Dá graças a Deus. Deus fica contente que tu fiques contente. E também fica contente porque reconheces que, mais direta ou mais indiretamente, todo o bem de que desfrutas na tua vida vem dele. Esta é a primeira coisa. Não resumir ou não reduzir a vontade de Deus às coisas que são desagradáveis ou que custam ou que implicam sacrifício. Não. A vontade de Deus é muito maior e, sobretudo, a vontade de Deus é que tu e eu sejamos felizes. Contudo, se Jesus diz que há tempo que não é para jejuar, quando o esposo está com os amigos, quando Jesus estava com os seus discípulos e estava um tempo de formação, de convívio, de aprofundamento da doutrina, da própria vida de Jesus, partilha da experiência, pois haverá tempo também para jejuar. Significa que, é verdade nisto, que a vontade de Deus também inclui para nós algumas situações menos agradáveis, mais difíceis, que certamente nos fazem crescer, mas que, se nós pudéssemos escolher, é pouco provável que as escolhêssemos. Tal morte de uma pessoa querida, um desemprego, um acidente, sacrifícios pequenos, não é? Coisas que nós abdicamos e que gostaríamos, pois isso faz parte também, faz parte do nosso crescimento, aceitar as coisas como vindas da mão de Deus. Senhor, custa-me, dói-me, não me apetece, mas aceito. E para além disso, há aqui um outro aspecto que é importante sublinhar, que as coisas de Deus, sendo todas muito boas, os bens criados, há um pequeno problema, não nas coisas, mas em nós. Porque tu e eu temos um certo descontrole interior. O nosso computador interior tem algum vírus, que chama-se concupiscência, e foi o pecado original que lá o deixou, mesmo com o nosso antivírus a funcionar, de vez em quando isto está desregulado, e a verdade é que em muitas ocasiões nós apegamos-nos às coisas boas. Se é bom dormir uma noite bem dormida, descansado, pois nós queremos ficar mais um tempo na cama. Se é saboroso o quadrado de chocolate Milka que acabámos de comer, pois queremos comer mais 2 quadrados de chocolate. E às vezes ainda temos um chocolate na boca e já esquecemos, já nem estamos a saborear, estamos só a pensar no quadrado que vamos comer a seguir. E por aí fora. Isto acontece com frequência e com o mais variado tipo de coisas agradáveis. Por isso, e ao longo de todo o ano, mas especialmente na Quaresma, a Igreja propõe-nos, Jesus propõe-te a ti, o exercício da virtude da temperança. Não deixar que as coisas, por serem boas e agradáveis, nos dominem. Não ficarmos escravos de ver aquela série da televisão ou de ver aquela notificação no WhatsApp ou de comer aquele chocolate. Não ficamos escravos de nada. Não temos que fazer isso obrigatoriamente. Os nossos apetites não são aquilo que nos conduz. Pelo contrário, nós somos livres. Mas como temos esta tendência para sempre mais um pouco, mais do que é agradável e menos aquilo que custa, pois o exercício da virtude da temperança exige sim um certo espírito de sacrifício. Renunciar a algumas coisas que não são más, são legítimas, mas fazê-lo para sermos mais livres, para estarmos mais disponíveis para Deus, para os outros, e isto é algo que nos faz muito bem. Pois o ato da virtude da temperança é precisamente o jejum. Jejuar significa privar-se de alimento. Comer menos ou comer pouco, ou durante algum tempo não comer, e sentir um bocadinho a fome. Desde que não prejudique a saúde, e nas pessoas saudáveis um dia de jejum comendo pouco durante esse dia normalmente não prejudica a saúde, pois passar por esse aperto, pequeno aperto, é algo que nos faz muito, muito bem. Por último, e não menos importante, a dimensão espiritual, não só humana, ajuda-nos a ganhar liberdade, que nos permite depois desfrutar dos bens criados com liberdade, não por obrigação. Ninguém saboreia tão bem uma tablete de chocolate ou a cerveja geladinha como a pessoa que soube renunciar noutras ocasiões à mesma tablete e à mesma cerveja.
Mas a dimensão espiritual que queria falar é que Jesus foi à tua frente e à minha frente e fez penitência, nomeadamente, que é o assunto de hoje, fez jejum durante 40 dias e 40 noites. Para ele foi o começo da sua vida pública, foi a preparação próxima para o seu ministério. E para a nossa missão de cristãos, que é reviver a vida de Cristo, ou deixar que Cristo viva em nós, pois esta virtude da temperança também faz falta. Imitando Jesus, unimos-nos mais a Ele, aquilo que nos custa, o jejum ou pequenos sacrifícios que vamos fazendo na alimentação, no conforto, são ações que, por amor a Ele e para estarmos mais unidos a Ele, nos ajudam a crescer, a tornar-nos mais livres e a sermos mais imagem e semelhança de Deus. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.